Fala, colega médico, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, sou o Dr. Vinícius Valença, médico pós-graduado em nutrologia pela USP, mentor de centenas de médicos. Já realizei milhares de atendimentos aqui no Instituto Vive, que é o instituto líder da cidade de Recife, que tem mais de 2 milhões de habitantes. E hoje é o dia de te passar os 5 maiores mitos sobre terapias injetáveis. Porque tem muito médico que fala sobre isso, né? Terapia injetável, será que é charlatanismo? Será que isso funciona? Como é que eu faço funcionar? Qual a dosagem que eu uso? Para qual perfil de paciente utilizar? Vamos abordar tudo isso hoje para que você tenha segurança de agregar essas terapias no seu consultório. E não importa a sua especialidade, você pode ser médico nutrólogo, você pode ser médico endocrinologista, médico ginecologista, urologista, o que quer que seja. Eu tenho na minha mentoria vários médicos de várias especialidades utilizando as terapias injetáveis de forma eficiente para entregar resultado para os pacientes e também como uma fonte de resultado financeiro também para nós médicos, que não tem nada de errado com isso. Então vamos começar pelos 5 grandes mitos, pelo primeiro maior mito, que é: será que as terapias injetáveis são charlatanismo ou não? Isso é o que você vai ver muitos colegas falando na internet, né? Que não tem evidência científica, é charlatanismo, não funciona, blá 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 blá. E a realidade é o seguinte: na minha visão, tem 3 extremos de médicos. Você tem um médico nesse extremo aqui, que é aquele médico que ele vai criticar toda e qualquer terapia injetável. Ele vai falar que vitamina D injetável não funciona, que complexo B injetável não funciona, que coenzima Q10 não funciona, que nada injetável presta e tudo tem que ser feito por via oral. E se você fizer por injetável é porque você quer ganhar em cima do paciente. Então esse aqui é um perfil de médico. O outro perfil de médico, outro extremo, são os médicos que fazem terapia injetável de qualquer jeito. Eles fazem todas as substâncias existentes possíveis, soro de azul de metileno combinado com não sei o que, não sei o que. Então é uma coisa exagerada, com 10 substâncias, que às vezes realmente não vai entregar um bom resultado, vai levar efeito colateral e vai talvez não ser a melhor abordagem. Na minha visão, e aqui eu passo para os meus alunos, a melhor coisa a se fazer é você fazer o meio termo. Você ter terapias que de fato tenham embasamento para o artigo científico, que de fato funcionem para o seu paciente, que, claro, você consiga também agregar um valor ao seu tratamento. Porque se você tem consultório, você sabe que só consulta não vai dar resultado para você. Você não vai conseguir viver de consultório só com consulta. Muito difícil isso. E se você conseguir, você vai passar o dia inteiro atendendo consulta e não vai ter nenhuma liberdade. É até melhor dar plantão, na verdade. Então, eu vejo que, na minha visão, você tem um meio termo que é saudável, que dá resultado, que o seu paciente vai ficar feliz e que você vai ficar feliz também, porque você vai ganhar mais pelo valor da sua hora. Mito ou verdade número 2, só é possível usar terapia injetável em pacientes obesos. Isso é um grande mito. Eu vou colocar um quadro aqui para você, falando sobre todos os perfis de paciente que eu costumo utilizar terapias injetáveis. Por exemplo, paciente com obesidade, é lógico, porque o paciente obeso ele tem desbiose, ele tem inflamação crônica, ele tem deficiências vitamínicas e muitas vezes não tem uma boa absorção por via oral. É só você comparar o resultado do Ozempic, por exemplo, com o resultado do Rybelsus, que é o Ozempic por via oral, e você vê que a terapia injetável no paciente obeso vai ter um resultado superior à terapia por via oral, grande parte das vezes. Pacientes bariátricos também é bem autoexplicativo, principalmente Y de Roux. Paciente com desbiose, paciente com má adesão a terapias medicamentosas, aquela paciente que está cansada de utilizar, por exemplo, vitamina D por via oral porque está sempre esquecendo. Deficiências vitamínicas, pacientes com doença que há um elevado grau de inflamação subclínica, como doenças autoimunes, e pacientes com elevado grau de demanda nutricional. Então, atletas também pode ser muito interessante utilizar terapias injetáveis, porque eles têm uma demanda nutricional muito maior do que o paciente normal. Verdade ou mito número 3, só é possível fazer reposição vitamínica por via injetável. Não é verdade. Você pode fazer outras substâncias muito interessantes também. As substâncias que eu mais gosto de utilizar e que eu mais vejo evidências científicas são coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, curcumina, N-acetilcisteína, glutationa e as vitaminas. Então, complexo B, vitamina D, são substâncias que muitas vezes vão ter uma baixa absorção por via oral. Por exemplo, a coenzima Q10 vai absorver aí cerca de 1 a 2% por via oral e que por via injetável vão ter uma absorção muito superior. E, por exemplo, a coenzima Q10, vou deixar aqui uma meta-análise, mostra um resultado muito interessante na redução da inflamação subclínica. Então, aquele paciente que está com a PCR elevada, que está com fibrinogênio elevado, homocisteína elevada, tudo isso são sinais de inflamação subclínica que, por exemplo, no paciente obeso, vão gerar uma série de consequências, como, por exemplo, a resistência à leptina, então vai ter menos saciedade, e tudo isso pode ser mitigado com terapias anti-inflamatórias para reduzir essa inflamação e ajudar o paciente a ter um melhor tratamento e um melhor resultado no emagrecimento. Verdade ou mito número 4, não tem risco nenhum em usar terapia injetável. Isso é mito. Existe risco sim, é lógico. Mas os riscos eles podem ser mitigados e muito facilmente driblados quando você faz procedimentos da forma correta. Então, na terapia intramuscular, os riscos são basicamente quando o paciente tem dor local
e quando tem algum efeito colateral ali local, mas você não vai ter um grande risco de, por exemplo, anafilaxia ou algo assim nesses pacientes por via intramuscular. Esse risco pode acontecer muito mais na via endovenosa. Então, se você é um médico iniciante, não conhece muito sobre terapia injetável, comece sempre com intramuscular. Porque a via endovenosa, como por exemplo, ácido alfa-lipoico, se o paciente não está bem alimentado, você pode gerar uma hipoglicemia, por exemplo. O paciente que tem alergia pode ter um quadro grave de anafilaxia. Então, tem que ter muito mais cuidado com o paciente por via endovenosa, você faz a reposição por via endovenosa, do que por via intramuscular. A via endovenosa, você vai ter que ter uma equipe de enfermagem, você vai ter que ter um cilindro de oxigênio, vai ter que ter uma infraestrutura muito maior na sua clínica, que a gente tem aqui no Instituto, e que realmente é um pouco mais complexo de você ter. Mas a boa notícia é, você pode começar já, nessa próxima semana, a fazer as terapias intramusculares com sucesso e com muito resultado para o seu paciente. Também, e o quinto e último mito ou verdade, na verdade não é nem mito ou verdade, é para você que está aqui se aprofundar mais ainda em terapias injetáveis, porque aqui dentro desse vídeo eu não consigo aprofundar tanto quanto em uma conversa individual. Então eu quero disponibilizar para você um horário na nossa agenda para te explicar o passo a passo para você, baseado na sua precificação, baseado na sua cidade, baseado na sua especialidade, sobre como você pode começar com as terapias injetáveis. E a gente tem alunos que literalmente conseguem ganhar R$100.000 ou mais dentro de um mês utilizando as terapias injetáveis, começando do zero, como esses casos que eu vou deixar aqui no sprint que eu estou passando. Então, clica no link da descrição, agenda um horário, que a minha equipe vai entrar em contato para te passar o passo a passo sobre como você pode implementar as terapias injetáveis dentro do seu consultório. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, liga o sininho, me segue aqui nesse Instagram, me segue nesse outro Instagram, entra no meu grupo VIP, clica no link e a gente se vê no próximo vídeo.